good news that we have in Christ. 我们的神，我们感谢你，我们在基督耶稣里面有这样奇妙的信息。We thank thee for this great nation of China. 我们为了中国这个伟大的国家感谢你。 Nem todos os compromissos de Billy Graham eram nas igrejas. A maioria dos cristãos só podiam participar de reuniões informais com acesso restrito. Apesar do governo chinês não ter permitido a realização de uma cruzada naquela ocasião, não houve restrições quanto ao que falar ou a quem falar. Billy ficou muito impressionado com os estudantes chineses, cujos heróis não eram artistas ou esportistas, mas sábios e filósofos. Eles estavam mais voltados para os assuntos morais, e suas perguntas refletiam seu interesse por questões religiosas e direitos humanos. O que em parte explica por que houve, um ano após a visita de Billy Graham, a manifestação dos estudantes na Praça da Paz Celestial. I've only been here a few hours, but even a superficial observation, I think there are more photographers in Korea than in Japan. Em cada país estrangeiro que visitava para pregar, Billy dependia de um intérprete para transmitir com exatidão sua mensagem. Billy Graham me convidou para dirigir a cruzada em Seul, na Coreia. Escolhi Billy King para ser o intérprete. Procurávamos um lugar que pudesse suportar um público mais numeroso do que 40 mil pessoas. Naquele tempo, o Yoido Plaza era uma pista de decolagem e não havia cadeiras nem plataforma, mas os coreanos, na ocasião, não se importavam em sentar no asfalto. Na primeira noite, havia 650 mil pessoas ali. No último dia, havia 1.100.000 pessoas. Em 5 dias, Billy Graham pregou para 3.200.000 pessoas. Eu queria estar o melhor preparado possível e eu estudei as suas mensagens, estudei os seus gestos para bem interpretar Billy Graham quando ele pregasse. Os dois pareciam uma só pessoa, devido ao treinamento, orações e preparações que Billy King fez. I say to you as Christians today, 오늘 성도 여러분들에게 제가 말씀드리고 싶은 것은 love one another. 서로 사랑하셔야 됩니다. And that is the message I want to leave as I go back to America. Love one another in Korea. 제가 이제 한국을 떠나서 미국에 돌아가는데 마지막 말씀이 여러분들에게 Ao final da cruzada, domingo à tarde, ele fez o apelo. E não havia como as pessoas se aproximarem, porque havia mais de 1 milhão de pessoas ali. Então ele pediu que quem aceitasse a Jesus ficasse em pé. 38 mil se converteram naquele dia. Os pastores coreanos pensavam, se ele reuniu 1 milhão de pessoas, vamos tentar. Então fizemos, 4 anos depois, no mesmo local, um evento no qual tivemos um grande público outra vez. Billy Graham foi muito importante no crescimento da igreja. I want you to stand up and say today, I'm willing to turn from my sins. I want Jesus in my heart. 이제 처음 믿기로 작정하시는 분들은 그 자리에서 일어나서 내가 예수를 영접하고 새 사람이 Billy jamais imaginou que o primeiro país do mundo que aderiu ao ateísmo pudesse um dia convidá-lo para uma visita. Em 1992 e 1994, Billy visitou a Coreia do Norte, onde pôde falar aos alunos da Universidade Kim Il-sung. Falou também em reuniões de pastores e seminaristas, e nas 2 únicas igrejas que havia na capital, Pyongyang. Participou de reuniões com muitos representantes do alto escalão do governo. Mas o destaque de suas viagens foram os encontros com o presidente Kim Il-sung, nos quais entregou mensagens pessoais dos presidentes Bush e Clinton, e trouxe de volta as respostas do presidente Kim. Ao final de sua 2ª viagem à Coreia do Norte, Billy Graham ouviu do presidente Kim Il-sung: considero uma grande honra ter um amigo como você nos Estados Unidos. Você tornou-se praticamente um membro de nossa família.
The reason world leaders have sought his advice is precisely because he doesn't try to tell them what they should do tomorrow, but he does try to show them a way of thinking about the problem that adds a new dimension to their thinking. I always thought that would enhance understanding and thus enhance the chance for peace. And I think the people in Russia and the people in China and the people in Korea that were able to see him felt the same way. He knew that much of what he did was going to be, you might say, censored or limited by his host. But he's such a powerful advocate for Christianity that it's bound to have made a difference in the way the people there looked at us, and certainly the way they thought about faith. No inverno de 1952, Billy realizou uma grande cruzada na capital do país. Num ato inédito do Congresso, ele teve permissão para realizar um culto nos degraus do Capitólio. Sam Rayburn, o poderoso democrata presidente do Congresso, concedeu a autorização dizendo: "Este país precisa de um reavivamento e eu acredito que Billy Graham o está trazendo." Em 3 de fevereiro, num domingo frio e chuvoso, Billy e equipe chegaram ao Capitólio e, apesar da chuva, encontraram milhares de pessoas ansiosas para ouvir a palavra de Deus. O chefe do cerimonial do Poder Legislativo estimou que o público total presente superou todos os recordes das posses dos presidentes eleitos até aquela data. Geralmente, durante as cruzadas, Billy visitava os corredores do poder, a convite dos políticos mais influentes do país. Um fato que se repetiria por toda a sua carreira. Em 1952, o deputado John McCormack, de Massachusetts, agendou um encontro de 15 minutos com o presidente Truman. Truman conversou com eles sobre a necessidade de uma ação militar na Coreia e outros assuntos. E antes de sair, Billy perguntou: "Podemos fazer uma oração?" Truman disse: "Acho que não fará mal a ninguém." Quando saíram, os repórteres perguntaram a Billy Graham o que ele disse. Billy não sabia na época que não se deve comentar sobre o que o presidente falou em encontro reservado. Estava contando tudo. "Vocês oraram?" "Sim, oramos." "E por que não repete essa oração agora?" "Bem, não me parece certo ensinar uma oração, mas uma vez que oramos nos jardins da Casa Branca, agradecendo a Deus pela oportunidade, acho que não há problema em posarmos para fotos." Então, tiraram uma foto com todos eles ajoelhados. E, no dia seguinte, aquela foto estava em todos os jornais do país, o que aborreceu Truman. Ele ficou uma fera com aquilo. Billy reconheceu que foi uma tremenda gafe. Aliás, no início de seu livro biográfico Tal Qual Estou, ele conta essa história. E 50 anos depois, ele ainda diz: "Eu não devia ter feito aquilo." E Grady Wilson falou: "Ah, fomos muito ingênuos, fomos muito ingênuos." Com a iminente eleição do primeiro presidente católico, a religião tornou-se pela primeira vez uma questão política intensamente debatida. A separação entre igreja e Estado veio à tona. Tanto Kennedy como Nixon queriam uma declaração de apoio durante suas campanhas, ou ao menos, do ponto de vista de Kennedy, uma declaração de tolerância quanto à Igreja Católica. Billy sabiamente recusou qualquer envolvimento com a política. Apesar de seus posicionamentos públicos e privados, após a eleição, Billy foi convidado para se encontrar com Kennedy, a poucos dias da posse, quando o pai do presidente eleito
disse que ele poderia ser de grande valia ao país, ajudando a consertar o estrago causado pelas discussões religiosas durante a campanha. Billy se prontificou a fazer de tudo para ajudar, e depois de uma partida de golfe, encontrou-se ao lado de Kennedy numa entrevista coletiva no Hotel Washington, em Palm Beach, respondendo às perguntas de quase 300 repórteres. To the words of the prophets and the saints, who tell us that faith is more powerful than doubt. No curto período em que Kennedy foi presidente, Billy foi convidado diversas vezes para ir à Casa Branca, o que resultou numa crescente amizade. Consta que Kennedy declarou: Billy Graham é o único pastor protestante com quem me sinto à vontade. Mas com a morte de Kennedy, os bons tempos chegaram a um repentino e trágico fim. Ao término do funeral, um senador apertou a mão de Billy e falou enfaticamente: precisamos nos voltar para Deus. Lyndon B. Johnson was sworn in at 2:39 p.m. Central Standard Time as the 36th President of the United States. Period. Paragraph. Billy era provavelmente mais próximo de Lyndon Johnson do que de qualquer outro presidente. Ele frequentava a fazenda da família e hospedou-se mais de 20 vezes na Casa Branca durante seu governo. Billy disse: eu vi o trabalho da presidência na Casa Branca através dele mais do que por qualquer outro presidente. Em sua primeira participação no Dia Nacional de Oração como presidente, Lyndon Johnson disse ao público: nenhum homem pode viver onde vivo ou trabalhar na mesa na qual trabalho agora, sem depender e buscar o apoio e a força que vem da oração frequente e sincera. Após tanto conviver com Johnson e observar suas ações ao longo de seus agitados dias, Billy declarou: ele foi um desbravador com um coração tempestuoso. Ele tinha muito carinho por Johnson. Johnson, numa ocasião, perguntou a ele: como acha que eu deveria lidar com isso? Ou o que acha disso? Então, Ruth chutou Billy por debaixo da mesa. Não responda, fique fora disso. E só depois que as esposas os deixaram a sós, ele disse: agora me diga o que acha daquele assunto. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Nixon foi presidente durante uma das épocas mais tumultuadas da América. A pressão sobre sua liderança era enorme. A necessidade de orações e encorajamento espiritual nunca foi tão grande. Billy conheceu os pais de Richard Nixon, que eram evangélicos Quakers, na Grande Cruzada de Los Angeles em 1949. Depois conheceu Nixon por meio de Eisenhower, quando Nixon era vice-presidente. Billy tinha respeito por Nixon e com o tempo eles desenvolveram uma grande amizade. Mas o momento mais difícil para o governo de Nixon e, consequentemente, para a amizade entre os dois, chegou com o escândalo Watergate. Era difícil para ele acreditar que o seu amigo pudesse tê-lo usado de alguma forma. Pensou: Nixon tem um senso ético e não se envolveria numa coisa desse tipo. Então, ele ouviu as gravações e aquilo foi devastador para ele. Ouviu grosserias, conivências, acobertamentos que lhe causaram mal-estar e ele disse: é difícil acreditar que este é o mesmo homem que eu conheci. Ele, certo dia, em seu escritório em Montreat, com as mãos apoiadas no sofá, me disse: eu sei o que disse ao presidente e sei o que ele disse a mim. Mas quando leio sobre todas aquelas mensagens em secreto, sinto-me como uma ovelha indo para o matadouro. Em 22 de abril de 1994, Billy Graham realizou o funeral solene de seu amigo e ex-presidente Richard Nixon.
Today, in this service, we remember with gratitude his life, his accomplishments, and we give thanks to God for those things he did to make our world a better place. Embora criticado por causa daquela amizade, curiosamente, suas palavras diante de tantos chefes de Estado e ex-presidentes